Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre células galvânicas? Então, a gente começa o nosso vídeo falando de eletroquímica. A eletroquímica vai ser dividida em dois grupos, que são as pilhas e a eletrólise. Nas pilhas, nós vamos ter reações espontâneas. E na eletrólise, nós vamos ter reações não espontâneas. Então, nas pilhas, a gente vai ter reações espontâneas que vão gerar corrente elétrica. Já a eletrólise é o caso ao contrário. Eu tenho que dar eletricidade, uma corrente elétrica, para ter uma reação, porque ela não é espontânea. E quando a gente vai falando de pilha, nós estaremos falando de células galvânicas. Já na eletrólise, células eletrolíticas. Nesse vídeo nós vamos falar de células galvânicas. E para falar de eletroquímica, nós temos que falar um pouco sobre as reações redox, que são reações com transferência de elétrons. Esses elétrons que vão estar sendo transferidos, que vão me gerar uma corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho uma solução de sulfato de cobre e um prego de ferro dentro dela. Se a gente olhar aqui os potenciais de redução, a gente consegue ver que o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do ferro. Ou seja, o cobre vai reduzir e o ferro vai oxidar. Então, entre eles, nós vamos ter uma reação de oxirredução, onde o ferro está oxidando e o cobre está reduzindo. Quando o ferro oxida e o cobre reduz, a gente tem uma transferência de elétron. E essa transferência de elétron que vai me gerar essa energia elétrica que eu posso aproveitar. Então vamos falar agora das células galvânicas. E eu trouxe para vocês a pilha de Daniel, que é talvez a célula galvânica mais famosa. O que a gente tem aqui? De um lado nós temos uma solução de sulfato de zinco e aqui nós temos uma barra de zinco metálico. Isso aqui vai ser o meu eletrodo. De outro lado, nós temos uma solução de sulfato de cobre e uma barra de cobre metálica. Isso aqui vai ser meu outro eletrodo. E eu vou conectar essas duas barras por um fio. Quando eu conecto essas duas barras por um fio, eu passo a ter transferência de elétron de uma solução para outra. E como eu sei o sentido dessa transferência de elétron, novamente, através dos potenciais de redução. Eu tenho que o potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco, tá aqui embaixo. Ou seja, o cobre ele vai reduzir e o zinco ele vai oxidar. Quem reduz recebe elétron, então eu vou ter um fluxo de elétron daqui para cá. Isso aqui são os elétrons. E essas reações quais serão? A reação do cobre a gente tem o cobre 2+, ganhando 2 elétrons, virando um cobre 0. E desse lado, nós vamos ter o zinco 0, dando zinco 2+, mais 2 elétrons que estão vindo para esse lado aqui da pilha. Tá, seguindo então, se a gente está perdendo esse cobre 2+, para cobre 0, esse lado ele começa a ficar mais negativo. E se a gente tem agora zinco 0 indo para zinco 2+, esse lado vai começar a ficar mais positivo. A gente precisa, então, balancear esses íons. E para isso a gente vai precisar de uma ponte salina, que é, na verdade, uma solução de KCl, onde a gente tem íons potássio e íons cloreto, que vão migrar para cada lado da solução para assim a gente não frear a solução, ela estiver sempre equilibrada eletricamente. Então, se esse lado ele vai ficar mais negativo, então para cá vão migrar os íons potássio. E se esse lado vai ficar mais positivo, para cá vão migrar os íons cloreto. Então, se para cá estão migrando os ânions, esse lado da célula a gente vai chamar de ânodo.
E se para cá estão migrando os cátions da ponte salina, esse lado da célula a gente vai chamar de cátodo. E o cátodo vai ser o polo positivo da minha célula, porque os elétrons estão migrando para o polo positivo. Já o ânodo vai ser o meu polo negativo dessa célula. E também é legal a gente lembrar uma coisa, que no cátodo a gente vai estar tendo reações de redução. Já no ânodo vamos ter reações de oxidação. É só lembrar essa palavra caro e juntar consoante com consoante, vogal com vogal. A gente vai representar essa pilha de algumas formas. No papel, para ficar sempre mais simples e não ter que fazer esse desenho todo. As representações, a gente sempre vai botar o ânodo, 2 barras e o cátodo. Tá, vou explicar melhor. No ânodo, a gente vai ter essa reação e no cátodo, a gente tem essa reação aqui. Então, a gente pode representar dessa forma. O que eu estou dizendo aqui? Que no ânodo eu tenho zinco 0 indo para zinco 2+, 2 barras, e no cátodo eu tenho cobre 2+, indo para cobre 0. Então, a gente pode apresentar essa célula galvânica dessa forma. Isso é muito comum nos exercícios. Por fim, então, o vídeo está acabando. Vamos fazer um resumão. Então, nós temos que na célula galvânica a gente tem o ânodo e o cátodo. No ânodo, a gente tem as reações de oxidação e é o polo negativo. No cátodo, a gente tem as reações de redução e é o polo positivo. Para lembrar, ânodo oxida, cátodo reduz, só lembrar da palavrinha caro. E o fluxo de elétron é sempre do polo negativo para o positivo, do ânodo para o cátodo. O fluxo de ânion é o contrário. E o cátion vai seguir o fluxo de elétrons também. Perfeito? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.